Imagine só, viver sob a sombra constante de soldados que invadem sua casa, não para proteger, mas para saquear seus bens em busca de ouro. Pois é, essa era a realidade em Minas Gerais no século XVIII, durante o ápice da exploração do ouro no Brasil colonial. Chamado de derrama, esse imposto extraordinário cobrado pela coroa portuguesa não se limitava apenas aos mineradores. Todos eram forçados a contribuir, sob a ameaça de seus pertences serem confiscados à força. A derrama não foi apenas um mecanismo fiscal, mas um instrumento de opressão que gerou revolta e marcou profundamente a história do Brasil, culminando na famosa Inconfidência Mineira. Neste vídeo, vamos explorar como essa cobrança brutal funcionava, quem eram os responsáveis por executá-la e quais foram seus impactos sociais, econômicos e políticos. A derrama representava o mecanismo mais temido do sistema fiscal colonial português em Minas Gerais. Estabelecida oficialmente em 1750 através da Lei Novíssima das Casas de Fundição, essa cobrança extraordinária funcionava como uma taxação dupla que aterrorizava mineradores e colonos. Portugal havia instituído uma cota anual obrigatória de 100 arrobas de ouro, aproximadamente 1.500 quilogramas, que as Minas Gerais deveriam produzir em tributos para a coroa. Quando essa meta não era atingida pelos quintos regulares, imposto de 20% sobre todo o ouro extraído, o déficit anual era repartido igualmente entre as 4 comarcas das Minas Gerais através da derrama. O sistema transformava uma cobrança específica sobre mineradores em um tributo geral que se estendia por toda a sociedade colonial, incluindo comerciantes, fazendeiros e artesãos, que nada tinham a ver com a extração aurífera. A derrama funcionava como uma espada de Damocles sobre as cabeças dos colonos, sendo decretada sempre que a arrecadação regular não atingisse as expectativas metropolitanas. Essa política fiscal ilustrava perfeitamente a natureza exploratória do Pacto Colonial Português, onde a colônia existia única e exclusivamente para enriquecer a metrópole. A execução da derrama representava um verdadeiro pesadelo para a população mineira. Quando decretada pelas autoridades coloniais, a cobrança era realizada pelos soldados do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, também conhecidos como Dragões Reais de Minas ou Dragões del Rei. Essas tropas de elite foram enviadas de Portugal especificamente para garantir a lei e a ordem nas atividades de exploração do ouro e fiscalizar rigorosamente a cobrança de impostos. Os soldados recebiam ordens para percorrer todas as residências, comércios e propriedades da região, confiscando bens e valores até completar a quantia exigida pela derrama. O processo não seguia regulamento específico, sendo cada pessoa, minerador ou não, obrigada a contribuir com alguma quantia, calculando-se mais ou menos ao acaso as possibilidades de pagamento de cada família. Criavam-se impostos especiais instantâneos sobre o comércio, casas de negócio, escravos, trânsito pelas estradas e qualquer atividade que pudesse gerar arrecadação. A cobrança assumia características de saque autorizado, pois os soldados invadiam residências e tomavam bens e propriedades até que o valor da derrama fosse quitado. Essa sistemática gerava pânico generalizado nas comunidades, pois ninguém estava seguro de ter seus pertences confiscados pelos dragões portugueses. Os Dragões Reais de Minas eram a principal força militar encarregada da execução da derrama. Oficialmente criado em 9 de junho de 1775 no quartel dos Dragões del Rei, situado na antiga Vila Rica, o regimento foi formado pela reunião de 3 companhias de dragões enviadas de Portugal, 2 em 1719 e uma terceira em 1729. Essas tropas especializadas tinham como missão principal garantir a fiscalização da cobrança de impostos e manter a ordem nas regiões mineradoras. Entre seus membros mais conhecidos, estava o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que mais tarde se tornaria um dos principais conspiradores da Inconfidência Mineira. Os dragões eram uma cavalaria de elite, composta por soldados treinados especificamente para operações de repressão e controle social. Durante as operações de derrama, esses militares recebiam amplos poderes para revistar propriedades, confiscar bens e prender qualquer pessoa que resistisse ao pagamento. O conhecimento detalhado que possuíam do território mineiro facilitava enormemente suas ações repressivas, pois conheciam todas as rotas de fuga e esconderijos possíveis. A presença constante dos dragões nas ruas de Vila Rica e demais povoados criava uma atmosfera de tensão permanente, lembrando constantemente aos colonos que qualquer resistência seria severamente punida pelas autoridades metropolitanas. A derrama provocava efeitos devastadores na economia e sociedade mineira colonial.
O sistema gerava uma dupla penalização injusta. Os bons pagadores eram obrigados a custear as dívidas dos sonegadores e contrabandistas, criando um ciclo vicioso de insatisfação social. Famílias inteiras eram arruinadas da noite para o dia quando os dragões chegavam às suas portas, exigindo pagamentos que muitas vezes superavam suas posses. Pequenos comerciantes, artesãos e lavradores, que nada tinham a ver com a mineração, viam seus negócios confiscados para saldar débitos de terceiros. A cobrança indiscriminada atingia toda a cadeia produtiva da região, desde fazendeiros que forneciam alimentos até tropeiros que transportavam mercadorias. O clima de insegurança permanente desencorajava investimentos e o desenvolvimento de atividades econômicas alternativas, mantendo a região dependente exclusivamente da mineração em declínio. As relações sociais eram profundamente abaladas, pois vizinhos denunciavam uns aos outros na tentativa de escapar dos confiscos, gerando desconfiança e fragmentação comunitária. O sistema da derrama também alimentava a corrupção, pois funcionários coloniais frequentemente extorquiam pagamentos extras em troca de proteção ou informações privilegiadas sobre futuras cobranças. Essa situação de constante pressão fiscal e social criou o ambiente perfeito para o desenvolvimento de sentimentos anticoloniais, que culminariam na Inconfidência Mineira de 1789. A ameaça constante da derrama tornou-se o principal catalisador da revolta colonial em Minas Gerais. O anúncio da execução de uma nova derrama pelo Visconde de Barbacena em 1788 foi o estopim que levou à formação do grupo conspirador da Inconfidência Mineira. A elite mineradora, formada por fazendeiros, intelectuais, militares e religiosos, decidiu que não mais toleraria os saques autorizados das tropas portuguesas. Os inconfidentes planejaram iniciar a revolta precisamente no dia em que a derrama fosse decretada, esperando contar com o apoio da população revoltada e de tropas sublevadas. Entre os conspiradores estavam vários oficiais dos próprios regimentos militares coloniais, incluindo coronéis de cavalaria auxiliar e outros militares que conheciam intimamente o funcionamento do aparato repressor. O conhecimento geográfico e militar dos conjurados seria fundamental para o sucesso do levante, pois eles dominavam as rotas, fortalezas e pontos estratégicos da capitania. A conspiração previa a tomada de Vila Rica, seguida pela proclamação de uma república independente nos moldes dos Estados Unidos, com capital em São João del Rei. Os planos incluíam a criação de uma casa da moeda própria e a abolição definitiva da derrama e demais impostos coloniais abusivos. Embora o movimento tenha sido descoberto e reprimido antes de eclodir, a Inconfidência Mineira demonstrou que a derrama havia ultrapassado todos os limites de tolerância da sociedade colonial, plantando as sementes da futura independência do Brasil. A execução prática da derrama transformava soldados em verdadeiros saqueadores legalizados pelas autoridades coloniais. Os dragões portugueses recebiam autorização expressa para invadir residências particulares e confiscar qualquer bem que pudesse ser convertido em pagamento de impostos. O processo não seguia nenhum protocolo civilizado ou respeitoso, sendo caracterizado pela violência e arbitrariedade dos militares. Os soldados percorriam sistematicamente todas as casas, comércios e propriedades da região, catalogando móveis, joias, ferramentas, escravos, animais e qualquer objeto de valor que encontrassem. Criavam-se listas nominais de todos os moradores que possuíssem propriedades e bens, determinando-se um valor total para cada família. A derrama incidia sobre um percentual desse valor total de bens de cada morador, sendo contabilizada também a população total do distrito, independentemente de nem todos possuírem bens. Os confiscos eram realizados de forma brutal, com soldados armados removendo à força pertences pessoais das famílias, sem qualquer consideração pelas necessidades básicas dos colonos. As prisões se multiplicavam quando havia resistência ao pagamento, e os soldados não hesitavam em usar a violência física para garantir o cumprimento das ordens. Esse sistema de confisco generalizado criava um ambiente de terror permanente, onde nenhuma família estava segura em sua própria casa, sabendo que a qualquer momento os dragões poderiam chegar e tomar seus bens mais preciosos. A derrama representava uma das mais cruéis injustiças do sistema colonial português, pois estabelecia uma dupla penalização sobre os contribuintes honestos. O mecanismo funcionava de forma perversa. Os bons pagadores eram obrigados a custear não apenas seus próprios impostos, mas também as dívidas dos sonegadores e contrabandistas que escapavam da fiscalização.
Esta sistemática criava um ciclo vicioso de insatisfação social, pois premiava a desonestidade fiscal e punia quem cumpria suas obrigações tributárias. Pequenos comerciantes, artesãos e lavradores que nada tinham a ver com a mineração, viam seus negócios confiscados para saldar débitos de terceiros. A cobrança indiscriminada atingia toda a cadeia produtiva da região, desde fazendeiros que forneciam alimentos até tropeiros que transportavam mercadorias. O sistema gerava uma inversão moral perversa, onde a honestidade fiscal era castigada e a sonegação indiretamente recompensada. Famílias inteiras eram arruinadas da noite para o dia, quando os dragões chegavam às suas portas exigindo pagamentos que muitas vezes superavam suas posses. A derrama também não considerava a real capacidade de pagamento da população, sendo aplicada mesmo durante períodos de crise econômica e declínio da mineração. Essa política fiscal desumana demonstrava o completo desprezo da metrópole pelas condições de vida dos colonos, tratando-os como meros instrumentos de extração de riquezas para Portugal. O sentimento de injustiça gerado pela dupla penalização alimentou profundamente o ressentimento anticolonial que culminaria nos movimentos emancipacionistas. A aplicação da derrama tornou-se mais frequente e devastadora justamente quando a atividade mineradora entrava em declínio irreversível. O esgotamento gradual das jazidas de aluvião mais superficiais e de fácil exploração reduziu drasticamente a produção aurífera a partir da década de 1760. A coroa portuguesa, no entanto, recusava-se a reconhecer essa realidade econômica e mantinha as mesmas exigências tributárias dos tempos áureos da mineração. A primeira derrama foi executada entre 1763 e 1764, seguida por uma segunda cobrança entre 1769 e 1771, quando se cobrou cotas acumuladas de 154 arrobas de ouro. Entre 1764 e 1785, o déficit acumulado chegou à impressionante cifra de 385 arrobas de ouro, demonstrando a impossibilidade de manter os níveis de arrecadação anteriores. A produção de ouro havia caído de quase 1.800 quilos em 1749 para valores bem menores nas décadas seguintes, mas a cota mínima de 100 arrobas anuais permanecia inalterada. Essa disparidade entre a realidade produtiva e as exigências fiscais criou uma situação insustentável, onde toda a economia mineira foi gradualmente estrangulada pela pressão tributária. O clima de insegurança permanente desencorajava investimentos e o desenvolvimento de atividades econômicas alternativas, mantendo a região dependente exclusivamente da mineração em declínio. A combinação entre esgotamento das minas e pressão fiscal crescente criou o ambiente perfeito para o desenvolvimento de sentimentos anticoloniais que culminariam na Inconfidência Mineira de 1789. As consequências da derrama ultrapassaram em muito a simples cobrança de impostos, provocando transformações profundas na estrutura social e econômica de Minas Gerais. O sistema gerava endividamento em massa e colapsos econômicos locais, destruindo pequenos negócios e arruinando famílias inteiras. A cobrança forçada desarticulava cadeias produtivas inteiras, pois os confiscos atingiam não apenas mineradores, mas também fornecedores, comerciantes e prestadores de serviços. As relações sociais eram profundamente abaladas, pois vizinhos denunciavam uns aos outros na tentativa de escapar dos confiscos, gerando desconfiança e fragmentação comunitária. O sistema da derrama também alimentava a corrupção, pois funcionários coloniais frequentemente extorquiam pagamentos extras em troca de proteção ou informações privilegiadas sobre futuras cobranças. A falta de segurança jurídica criada pela possibilidade constante de confisco desencorajava o empreendedorismo e os investimentos de longo prazo. Muitos colonos optavam por esconder seus bens ou transferi-los para outras capitanias, gerando uma fuga de capitais que empobreceu ainda mais a região. A derrama também intensificou o êxodo populacional, com muitos habitantes abandonando Minas Gerais em busca de regiões menos oprimidas pela fiscalização portuguesa. O clima de terror permanente afetava a saúde mental das comunidades,
criando uma atmosfera de ansiedade e desespero que permeava todas as esferas da vida social. Essas transformações sociais profundas criaram as condições ideais para o surgimento de movimentos de resistência e contestação ao domínio colonial. A derrama deixou marcas profundas na formação da consciência nacional brasileira, representando um símbolo duradouro da opressão colonial portuguesa. O sistema de confisco generalizado demonstrou aos colonos a verdadeira natureza exploratória do pacto colonial, onde a metrópole tratava o Brasil como uma simples fonte de recursos a ser drenada sem qualquer consideração pelo bem-estar da população local. A experiência traumática da derrama criou uma memória coletiva de resistência que transcendeu gerações, influenciando todos os movimentos emancipacionistas posteriores. O sentimento de injustiça gerado pela dupla penalização e pelos confiscos arbitrários alimentou o desenvolvimento de uma identidade brasileira distinta da portuguesa, baseada na oposição ao domínio metropolitano. A derrama também revelou a fragilidade do sistema colonial quando confrontado com a resistência organizada, pois a simples ameaça de sua execução foi suficiente para deflagrar a conspiração da Inconfidência Mineira. O legado simbólico de Tiradentes, executado por liderar a resistência à derrama, transformou-se em um dos pilares da identidade nacional brasileira. A experiência histórica da derrama ensinou às gerações futuras sobre os perigos do autoritarismo fiscal e da concentração excessiva de poder nas mãos do Estado. Mesmo após a independência, a memória da derrama continuou influenciando os debates políticos brasileiros sobre tributação, autonomia regional e limites do poder estatal. A luta contra a derrama representou o primeiro grande movimento coletivo de resistência fiscal na história brasileira, estabelecendo precedentes importantes para futuras contestações ao poder central. Assim, a derrama colonial não foi apenas um instrumento de arrecadação, mas um catalisador fundamental na formação da consciência nacional brasileira e na consolidação dos valores democráticos que orientariam o país independente. A derrama foi mais que um imposto, foi o estopim de um sentimento de revolta que reverbera até hoje na consciência brasileira. Ao transformar cidadãos em vítimas de uma máquina fiscal violenta e implacável, Portugal conseguiu despertar a resistência que culminaria na luta pela independência do Brasil. O legado dessa época nos lembra como a injustiça tributária pode corroer o tecido social e inspirar mudanças históricas. A história da derrama é, portanto, uma poderosa lição sobre os limites da opressão e o poder da resistência popular. Afinal, quando o ouro se torna sinônimo de sofrimento, só resta uma saída: a luta por liberdade e justiça.